Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o nosso podcast 15 Minutos, aqui da Gazeta do Povo. Votaram sim 379 senhoras e senhores deputados. Votaram não 131 senhores e senhoras deputados. O substitutivo da comissão especial está aprovado. A reforma da Previdência passou por um dos principais testes até o momento, a primeira votação no plenário da Câmara, mas não acabou ainda não, tem bastante coisa pela frente. O que tem exatamente? A gente vai explicar hoje nessa edição especial aqui do 15 Minutos. Hoje é só reforma da Previdência aqui no podcast, até porque o assunto, como eu disse, é muito importante. Para conversar e analisar o tema, eu convidei aqui o Fernando Jasper, ele que é editor de República aqui da Gazeta, e a gente vai contar também com a participação da Jéssica Santana, repórter da Gazeta lá em Brasília, e que acompanha de perto toda essa movimentação. Jasper, o texto base da reforma passou com 379 votos. Esse é o primeiro tópico, né? Foi até mais do que se esperava, do que a própria base do governo esperava. Mas a gente está tratando mesmo com esse nome sempre o texto base da reforma passou, porque tem um caminho a partir de agora e que envolve, inclusive, alguma possibilidade de mudança. Vamos trazer aqui de início o que é esse caminho que tem a ser percorrido pela reforma. Jasper. Perfeito, Márcio. Bom, o texto base é o texto que saiu da Comissão Especial da Reforma. O governo mandou o texto, ele passou pela Comissão de Constituição e Justiça, aí foi para a Comissão Especial, onde os deputados já fizeram ali algumas alterações. Essas alterações foram votadas e foram aprovadas. O que acontece? Depois da votação do texto base, que já ocorreu, tem a votação dos chamados destaques, que são apresentados por partidos e parlamentares e votados um a um. E esses destaques, eles podem mudar o texto base depois. Então, quer dizer, a aprovação do texto base é uma vitória para o governo, mas os destaques podem fazer mudanças importantes. A maioria dos destaques tende a cair até por acordo do governo ali, com boa parte dos partidos, mas ainda alguns destaques podem fazer modificações importantes na reforma. E, bom, depois de votados os destaques, a ideia é que já ainda nesta semana, seja redigido um novo texto, né, que é o resultado desse texto base, mais o que for modificado por destaque, para que aí seja votado o segundo turno na Câmara, porque tem sim um segundo turno, onde também são necessários 308 votos, que a essa altura, na minha avaliação, serão fáceis de se conquistar. Muito improvável que o governo não consiga novamente vencer com folga essa etapa. A ideia da Câmara, o objetivo do Rodrigo Maia, presidente, era fazer isso já até este sábado, mas já tem gente achando que o ideal seria ficar até a semana que vem. Eles têm até quarta-feira para fazer isso, porque quinta-feira começa o recesso. E aí, só depois do recesso parlamentar, essa matéria iria para o Senado, que aí tem uma discussão bem mais rápida por lá, e o Senado, uma vez aprovando, entra em vigor a reforma da Previdência. É diferente de projeto de lei. Como é uma emenda à Constituição, o Senado aprovando, o Congresso ele promulga a reforma, não tem sanção. Sancionar, né? Exatamente, o Bolsonaro não tem muito mais o que fazer a esta altura. Se o Senado, por acaso, mudar alguma coisa, tem que voltar para a Câmara, depois para finalmente ser promulgado. Mas ainda sobre a votação de ontem, eu queria já trazer aqui o áudio que nos enviou a Jéssica Santana, repórter da Gazeta lá em Brasília, e ela falou exatamente sobre esse clima na votação, o clima que envolveu essas duas situações. A votação do texto base, aprovado com folga e comemoração do governo, e a questão dos destaques, que desde o início já estava envolvido aí no processo. A sessão de ontem foi dedicada a votar o texto base da reforma. Mas nos bastidores só se falavam sobre as emendas e destaques que os partidos apresentam para mudar pontos específicos do texto, né? Esses destaques aí são votados após a aprovação do texto base. E por que só se falava sobre os destaques? Porque todos, né, tirando a oposição, sabiam que o texto base seria aprovado. Já davam como certa a aprovação, principalmente porque partidos do Centrão, que formam a maioria da casa, já tinham fechado a questão a favor da Previdência. O que surpreendeu foi o resultado, 379 votos. O governo estava esperando algo entre 330 a 340. E uma curiosidade, os deputados organizaram um bolão, o bolão do DEM, e ninguém acertou o resultado, porque o resultado acabou sendo bem acima do esperado e foi uma surpresa positiva, tanto para o governo quanto para a própria Câmara.
Bom, e esses destaques, o Jasper, que a gente falou, a maior parte deles deve ser derrubada, né? Até pelo acordo e pela negociação do próprio governo, mas, de qualquer maneira, traz uma certa preocupação porque poderia vir, dependendo se for aprovado ou não, alguma desidratação ou pelo menos uma economia menor ainda para a reforma daquela esperada pelo governo. Vamos lembrar que lá no começo falava-se no trilhão, né? E isso já foi aos poucos sendo diminuído, né? Exatamente. Já na passagem pela comissão especial, né, foram mudadas algumas regras, já deu uma desidratada. O governo tem sua própria conta. Existe uma instituição chamada Instituição Fiscal Independente, que é ligada ao Senado, que tem uma conta diferente. Em geral, eles já projetavam uma economia um pouco menor que a do governo, revisaram as contas agora, eles acham que a reforma desidratou em 27% mais ou menos. A economia já encolheu esse tanto. O que tem nos destaques de importante? Tinha um destaque que já foi votado, o único destaque votado até agora após o texto base, que buscava excluir os professores da reforma. Esse destaque foi derrubado, então os professores continuam na reforma, terão regras alteradas. Poderíamos ter aprovado o destaque dos professores, faltavam 43 votos e 58 deputados para votar. Portanto, nós poderíamos ter alcançado os 43 votos necessários para salvar os professores. O presidente não quis esperar que todos votassem e, com isso, impediu que nós alcançássemos a vitória para os professores, pelo qual a oposição tanto luta. Agora, dos destaques que faltam votar, talvez os mais importantes sejam os que tentam reincluir os municípios na reforma da Previdência. A gente sabe que os servidores estaduais e municipais foram excluídos da reforma lá na comissão especial. E para os estados não tem muito acordo para eles voltarem mesmo, mas pode ser que os municípios voltem, e aí os servidores municipais passariam a já ter novas regras também. Outro destaque muito importante é o relativo aos policiais federais. A gente até já falou isso aqui anteriormente, Márcio. Tem uma proposta para que a idade mínima deles, em vez de 55 anos para homens e mulheres, caia para 52 para mulheres e 53 para homens, pagando ali um pedágiozinho, uma contribuição a mais para poderem desfrutar dessas idades. Já são idades, os 55 anos já era uma idade bem reduzida em relação à regra geral, que vale para a maioria. Então eles querem reduzir mais um pouco. Essa emenda, esse destaque, aliás, tem uma chance de prosperar. Toda a negociação da reforma passou, Jasper, por uma generosa liberação de emendas aí para os parlamentares. Aliás, o presidente Bolsonaro falou sobre este assunto ontem. Tudo que é liberar está no orçamento. Então eu gostaria de liberar tudo que está no orçamento. E quando acontece uma situação como essa, é normal, no meu entender. Nada foi inventado, não tem mala, não tem conversa escondidinha em lugar nenhum, é tudo à luz da legislação. É normal mesmo, como disse o presidente, ou Jasper, esse tipo de situação, a negociação de emendas para uma votação importante do governo? Olha, a gente já viu acontecer em governos anteriores, não é novidade. Eu acho que a diferença agora, Márcio, é que esse governo do presidente Bolsonaro tinha todo aquele discurso de que não existia o toma lá da cá. A liberação de emendas é uma coisa normal, só que é o governo federal, mesmo quando a emenda é impositiva, quando ele é obrigado a pagar, ele quem decide quando vai pagar. Se vai liberar hoje, amanhã, daqui 6 meses, por exemplo. O que aconteceu de coincidência, entre aspas, nessa semana é que houve aí pelo menos 2 rodadas de liberação de emendas bastante generosas aí. Aliás, não as emendas generosas, mas o conjunto liberado, o valor foi bastante elevado. E aí isso parece ter dado uma lubrificada ali nas engrenagens. Quem acompanhava aqueles placares de votação, né, alguns veículos de imprensa ouviam os deputados, a opinião deles, notou que até a véspera da votação tinha lá 260, 270 parlamentares favoráveis à reforma, pelo menos se declarando assim, mais ou menos uns 70 indecisos e o restante contrários. O placar de ontem mostrou que muita gente que estava indecisa e até um ou outro que era contrário à reforma, no fim das contas, acabou votando a favor da proposta do governo. Antes de entrar aqui no nosso próximo tópico, eu quero chamar de novo a repórter, a Jéssica Santana, porque ela vai falar exatamente do papel daquele que foi o protagonista da noite. Estou falando, claro, do presidente da Câmara, né, o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia deixou um recado bem claro. Quem conseguiu a aprovação da reforma da Previdência foi ele, Rodrigo Maia, e líderes partidários, em especial do Centrão. E Maia realmente foi o principal articulador da reforma. Ele, desde o início, assumiu para si a responsabilidade da aprovação. Em vários momentos tensos da negociação, era ele quem destravava a tramitação. Em uma cena importante. Ontem, no púlpito, ele foi homenageado pelo delegado Valdir, líder do PSL.
E logo depois dessa homenagem do delegado Valdir, ele teve o seu nome ovacionado e aplaudido ali durante a sessão de votação da reforma da Previdência por boa parte dos deputados. Nosso grande patrocinador dessa importante reforma para o Brasil. Maia até chegou a se emocionar com essa homenagem aí dos deputados, né? Gritando, aplaudindo o seu nome. E por que essa cena é importante? Porque demonstra realmente que os deputados respeitam Rodrigo Maia e que o Maia tem sim força para levar a agenda econômica da Câmara para a frente. Agenda essa que vai além da Previdência, inclui também reforma tributária e reforma administrativa, as cenas do segundo semestre. Será que vai ficar como o padrinho, sendo ele não o presidente Bolsonaro ou o ministro Paulo Guedes, o padrinho da reforma? Olha, pelo menos o Rodrigo Maia parece ter se colocado assim no discurso que ele fez ali pouco antes de anunciar o resultado, e muitos parlamentares o trataram assim, né? Ele se emocionou porque foi ovacionado ali, vários parlamentares gritaram o nome dele, porque de fato não dá para negar que quem levou essa reforma adiante ali no Congresso foi o Rodrigo Maia, se empenhou pessoalmente. Ele várias vezes, inclusive, trocou farpas com o Bolsonaro, cobrando mais empenho do presidente da República. E, claro, depois de um certo tempo, o Bolsonaro fez em algumas lives dele pedidos para que fosse aprovado, mas sempre muito na condicional. Ele sempre falava, olha, por mim eu não gostaria de fazer essa reforma, não queria mexer nas regras de ninguém, mas se eu não fizer o Brasil vai quebrar. O fato é que quem se empenhou mesmo foi o Rodrigo Maia, que curiosamente é tratado com não muito carinho por seguidores do Bolsonaro nas redes sociais, mas ele acabou sendo sim o padrinho dessa reforma. E é curioso que nesse discurso dele ele até falou do que vem pela frente. Eu fiquei com a impressão, eu assistindo ao vivo, de que ele estava fazendo aí, apresentando seu plano de governo. Porque ele falou, olha, a gente está aprovando a Previdência, depois tem a tributária, a gente sabe que o Congresso quer ser protagonista aí também. Ele foi apresentando algumas linhas, mas parecia um chefe do Executivo dizendo como seria seu governo. E teve também nesse discurso uma defesa institucional, né? Ele falou sobre ataques ao próprio Congresso e ao Supremo Tribunal Federal, ele até citou. Investidor de longo prazo não investe em país que ataca as instituições. E acho que esse é um conflito que nós temos hoje e que nós temos que superar. O Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal têm sido atacados muitas vezes de forma exagerada. Meio que, de certa maneira, reclamando, vamos colocar assim, das cobranças que, segundo ele mesmo disse, ele considera meio exageradas. Né? Exatamente. Só faltou ele falar o nome do responsável pelas cobranças. Não citou o nome do presidente Jair Bolsonaro, nem de seu governo, mas ficou implícito ali. Uma cutucada, porque né? Ele citou todas as instituições que, de alguma forma ou outra, foram atacadas ou pelo Bolsonaro, ou pelos familiares, ou por gente do governo, gente das redes sociais. E até em protestos de rua, né? E eles foram alvos em alguns momentos dos protestos mais recentes aí, né? Tanto o Congresso quanto o Supremo. Exatamente. É bem curioso que alguns desses protestos cobravam a aprovação da reforma da Previdência. E, ao mesmo tempo, atacavam o Rodrigo Maia, que era o cara que a gente via que estava fazendo o possível para levar a reforma adiante. Pois é, e acabou conseguindo nessa maneira que a gente viu ontem. Tem um tópico também para a gente discutir aqui, Jasper, que é o seguinte, os rebeldes. Teve um debate sobre isso. Talvez o principal nome que está despontando aí na política e nas redes sociais é o caso da deputada Tabata Amaral, que hoje é do PDT, né, eleita pelo PDT de São Paulo. Meu voto pela reforma da Previdência é um voto de consciência. Não é um voto vendido, não é um voto por dinheiro de emendas, é um voto que segue as minhas convicções e tudo o que estudei até aqui. Ela foi contra a orientação do partido. Votou a favor da reforma, o partido havia fechado questão contra a reforma. Também teve casos de deputados do PSB. A partir de agora, pode passar por punição, inclusive esses deputados até ser expulsa, será, do partido, né, Jasper? Exatamente, é o que as legendas têm ameaçado fazer, né? Porque elas haviam fechado questão contra a reforma da Previdência, são partidos de esquerda, e aí já era esperado que eles realmente fossem contra, mas tem cerca de 20 parlamentares aí desses partidos que realmente acabaram votando a favor da Previdência. E a Tabata, inclusive, gravou vídeo justificando sua posição. Ela tem sido atacada por parte da esquerda, por alguns militantes do seu partido, por ter tomado essa posição. É curioso que a Tabata Amaral, ela vem ganhando evidência no debate político. Ela havia confrontado o ex-ministro da Educação lá numa audiência no Congresso. Não é possível que o senhor apresente um PowerPoint com 2, 3 desejos para cada área da educação. Cadê os projetos? Cadê as metas? Ela é muito articulada
E aí o que realmente parecia incomodar parte da esquerda é que algumas das ideias dela eram ideias mais ligadas à direita. Então, e a reforma da Previdência, querendo ou não, era um tópico muito mais à direita do que, obviamente, à esquerda. Então, agora sim, ela e os demais parlamentares que votaram a favor, aí, contrariando seus partidos, são ameaçados de expulsão. Curioso que, no caso dela, pelo menos, já tem gente se oferecendo, oferecendo seu partido para que ela venha. É o caso curiosíssimo do PSL, partido de direita, ou extrema-direita, o partido do presidente Jair Bolsonaro, que já ofereceu, olha, as portas estão abertas, e o partido Cidadania também já abriu as portas para Tabata Amaral, caso ela realmente venha a ser expulsa do PDT. Não é a primeira vez que a reforma da Previdência causa isso. Lá no começo do governo Lula, em 2003, o PT mandou embora parlamentares que votaram contra a reforma, porque naquele caso o governo do PT estava propondo uma reforma. E foi aí que surgiu o PSOL, partido que votou em peso ontem contra a reforma da Previdência. Jasper, obrigado. Até um próximo contato. Obrigado. Até a próxima. E essa foi a edição de número 9, uma edição especial aqui do podcast 15 Minutos sobre a reforma da Previdência. Quer ter muito mais informação sobre tudo isso? Então não esqueça de assinar a Gazeta do Povo para ter acesso a todos esses conteúdos e muito mais. O 15 Minutos, nosso podcast diário, é gravado aqui no estúdio da Gazeta. Eu sou o Márcio Miranda e esse episódio teve a produção do Vivaldo de Souza Neto e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Muito obrigado pela sua companhia e até mais. Gazeta do Povo. Clareza de convicções, coragem no posicionamento.